Ou seja, lembrem-se, são duas coisas. Em primeiro lugar, aquela inveja que falamos ainda há pouco, né? Das pessoas que se sentem incomodadas. E é uma coisa incrível, como muitas vezes, quando você começa a realizar os seus sonhos, as pessoas à sua volta fazem um verdadeiro complô para tentar te impedir. Começam a achar que você está esquisita, que você não está dando muita atenção para eles, que você não é mais o mesmo. Aí começa, daqui a pouco, sua família começa a conversar entre si. Aí fica aquele corredor polonês em cima de você. Fulaninho, o que você está fazendo? Está perdendo tempo? Devia estar estudando para concurso, está estudando esse instrumento musical, você não serve para nada. Fulano, o que você está fazendo? Aí, como não tem sucesso, eles começam a influenciar os seus amigos. Fala com fulano, não está vendo? Ele está diferente, agora está com essa maluquice de fazer trabalho voluntário, não sei o que, seja lá o que for. Faz um complô que você não tem para onde sair, é uma loucura. Se você resiste, isso é uma dica que eu vou dar para vocês, qualquer um que queira realizar um sonho, serve muito. Se você resiste, esse primeiro furor passa. Aí vem aquela fase de deixa fulano, ele não ouve ninguém mesmo, deixa quebrar a cabeça que depois ele volta para a gente, nos dando razão. Tá? Aí te deixa um pouco quieto. Passa mais um tempo, as pessoas começam a perceber que aquilo que você está fazendo, a realização do teu sonho, te tornou uma pessoa melhor. Você tem muito mais autocontrole, tem mais paciência com eles, é uma pessoa muito mais generosa do que antes, está muito mais calmo, tranquilo, porque está uma pessoa realizada. Portanto, aquilo está te fazendo melhor. E com o passar do tempo, no final das contas, essas pessoas acabam sendo defensoras desse teu sonho. Se você resiste, você vai percebendo que vai virando as coisas a teu favor. Uma história que ocorreu comigo, que eu acho muito interessante. Eu comecei com 25 anos, era recém-formada, comecei a fazer filosofia na Nova Acrópole. 25 não, 24 anos. Minha mãe achava que aquilo ali era o fim da picada. A filosofia é uma coisa que não serve para coisíssima nenhuma que eu conheça no mundo, minha filha. Filosofia é uma coisa inútil, você não está vendo que você está perdendo tempo. Não, você tinha que estar estudando mandarim. Olha, você tem que estar fazendo. Imagina a filosofia, que perda de tempo. Aí aquela coisa. E aí foram os parentes, e aí os amigos, e aquela pressão danada. Passou um tempo, veio aquela fase do deixa ela. Passou a fase do deixa ela. Chegou um determinado momento, viram que eu estava me tornando muito mais tolerante com eles, muito melhor a convivência com eles. Lá pelas tantas, a minha mãe, antes de morrer, quando as pessoas da igreja dela chegavam e falavam que estavam tendo problemas com o filho ou com a filha, dizia, manda lá para a filosofia, aquele negócio é bom mesmo. Não sei o que é não, mas foi tão bom para minha filha, manda para lá. É interessante que a gente saiba que tem essas fases, a gente tem que saber atravessar essas fases com o nosso sonho debaixo do braço, não deixar que ele seja abatido. Né? Continuando, resistência e esse livro, isso foi uma coisa interessante. Quando o Pressfield, lembra que eu falei para vocês que quando eu achei o livro lá na gôndola do supermercado, eu não sabia que o Pressfield escrevia esse tipo de livro. Pensava que ele escrevia só romances históricos. Diz que quando ele anunciou que escreveria um livro desse tipo, todo mundo disse, isso é autoajuda, isso vai desmoralizar você. Você é um romancista de respeito, como é que você vai fazer um negócio desse? Todo mundo vai falar que você agora está querendo dar lição de vida, está escrevendo livro de autoajuda, está apelando. Não faça isso. Os argumentos eram tão convincentes, gente, que ele chegou a desistir, de fato. Ele só foi perceber que essas vozes eram vozes da resistência pela infelicidade que veio depois. Aí foi só ele voltar a escrever o livro, ele voltou a se sentir bem. Mas ele tinha chegado a desistir de escrever esse livro. A resistência através da voz das pessoas à sua volta, ameaçando de que ele seria considerado vulgar, escritor de autoajuda, seja lá o que for, a um ponto tal, porque os argumentos tinham sentido. São sensatos, pode ser mesmo que alguém tenha pensado isso. Não estavam mentindo. Só que não eram suficientes para que ele desistisse de um sonho desse tamanho. Resistência, muitas vezes, dos argumentos verdadeiros. Porém, como eu falei para vocês, não suficientes para nos impedir de caminhar. Resistência e infelicidade. Aqui ele vai dizer um pouco como acontece na nossa vida, como é que o processo vai acontecendo. Apresenta-se primeiro como tédio e desgosto.
Sou aquela pessoa que gostaria de, sei lá, ter tocado piano, ser uma compositora de música instrumental. Não fiz. Por quê? Porque é uma pressão social, eu tenho que fazer coisa que dá dinheiro, eu tenho que ter cargo, eu tenho que ter status, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar apartamento, vai me empurrando nessa direção. E aquele tédio, aquela vida que vai ficando desinteressante, vai nos dando um desgosto tremendo. Pode ser até que venha o dinheiro, pode ser até que venha o tal do apartamento, mas você olha para tudo aquilo e continua frustrado, aquilo ali não é suficiente para te realizar. Então a primeira fase é o tédio, o desgosto, a angústia. Logo depois você começa com os vícios e os distrativos, que já falamos lá atrás. Coisas para fugir de si próprio, coisas para não se voltar para dentro e não sentir a dor dos teus sonhos que não foram realizados. Você começa a fugir de si próprio. Aí vai, vícios distrativos, se torna compulsivo, começa a usar alguma bebida, alguma droga, seja lá o que for. Depois, doenças e autodestruição. Lá pelas tantas, você pode começar a somatizar essa tua frustração. E começar a ficar doente realmente. Você não percebe, você está quase querendo se castigar por não ter realizado o teu sonho. Começa um processo de autodestruição. Inconsciente, mas você começa como que querer castigar você mesmo por não estar fazendo o que deveria. Cultura de consumo explora isso com remédios e entretenimentos. Toma aqui um remedinho que você não vai sentir mais dor e continua fazendo a mesma coisa. E ele vai dizer algo muito importante. A única coisa que você deve fazer é desligar a tomada desse sistema e saber que só será feliz ao fazer o seu trabalho.